Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. Boa noite a todas e a todos vocês. Nós estamos aqui hoje, 23 de novembro de 2020, para mais uma aula ao vivo aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler. Muito obrigado a você que está no Nordeste, a você que está aqui no Sudeste, a você do Sul, Centro-Oeste, Norte. Pessoal, pessoas de todo o Brasil acompanhando o meu trabalho, muito obrigado. Estamos aí à beira de completarmos 6.000 seguidoras e seguidores no canal, e eu quero dar meu muito obrigado a todas e a todos vocês que vêm acompanhando o meu trabalho com afinco, com assiduidade, que vêm curtindo os vídeos. Já vou pedir para o pessoal dar um like no vídeo, o pessoal curtir o vídeo. Vamos disseminar esse vídeo, pessoal, à torta e à direito aí. Vamos convidar as pessoas das demais redes sociais, porque o tema da aula de hoje me é muito caro. Pô, Flávio, você tá de sacanagem. Toda segunda-feira você fala que o tema da aula é caro para você. Ué, gente, mas vou fazer o quê? Sou eu próprio que escolho os temas. Então significa que eu gosto dos temas. Mas hoje, especialmente, é um tema que eu considero realmente interessante, pelo menos do meu ponto de vista. Friedrich Nietzsche, esse grande filósofo alemão, analisa a ascensão e a queda de Diego Armando Maradona, esse grande futebolista argentino, e Mike Tyson, uma das lendas, um dos grandes ícones da história do boxe. Então, Nietzsche analisa a ascensão e a queda de Diego Armando Maradona e Mike Tyson. Esse é o tema da aula de hoje, gente. Então eu vou pedindo você que está chegando agora, que você dê um like no vídeo, que você já curta o vídeo e começa a chamar o teu amigo e a tua amiga. Olha lá, o Flávio começou a aula ao vivo. Vem para a aula ao vivo do Flávio. Gente, é importante que vocês deem um like no vídeo para o algoritmo do YouTube, como vocês sabem, potencializar a quantidade de visualizações, o anúncio. O canal agora é profissionalizado, ele está monetizado. Então o YouTube, os algoritmos, ajudam cada vez mais aí o trabalho. Então é um negócio muito importante. Preparem as perguntas de vocês. Já quero dizer, começar rapidamente, dar alguns recados aqui para vocês. O seguinte, quem está aqui no chat, né? Eu estou vendo aqui à minha direita, né? O chat. Quem está aqui no chat pode mandar perguntas a qualquer momento da aula. Como é que vai ser? Vocês vão ver aqui embaixo do chat o espaço para vocês colocarem os comentários de vocês. Aí as moças estão mandando um abraço, os rapazes também. Muito obrigado a todas e a todos. Aqui embaixo desse chat tem um retângulozinho com um cifrão. Quando vocês clicam nesse retângulozinho, vão se abrir 3 abas. A aba do Super Sticker, que é uma saudação paga que vocês com a qual vocês ajudam bastante o canal financeiramente. Tem ali o Super Chat, que é a pergunta paga que vocês podem mandar a qualquer momento. E se vocês mandarem super sticker e se vocês mandarem super chat, eu interrompo minha exposição e dou as saudações, falo muito obrigado para vocês e respondo a pergunta. E tem também o terceiro ícone, ao qual se liga esse livro que está na minha mão, já vou explicar para vocês do que se trata. O terceiro ícone que vai se abrir, quando vocês clicam sobre o retângulozinho com o cifrão, é um ícone, gente, do Seja Membro. Vocês podem se tornar membros humanistas aqui do canal. Humanistas de Sócrates, humanistas de Dostoiévski, humanistas da Fiel e humanistas de vanguarda. 3 das 4 faixas de membros vão participar. Nós já temos muitos membros, felizmente. O canal está crescendo bastante com os membros. Flávio, por que é importante se tornar membro? Eu vou explicar para vocês. A receita de monetização do YouTube é uma receita que pode oscilar. Ou seja, quanto mais visualização você tem e quanto mais visualização prolongada você tem, melhor. Se você gosta do meu canal e quer ajudar o canal a crescer, ou seja, o canal a se tornar cada vez mais uma universidade aberta, não pule os anúncios dos vídeos. Deixe o anúncio passar, porque isso ajuda na monetização. Agora,
Se você quer contribuir para a receita fixa aqui do canal, gente, é só você se tornar membro humanista do canal. E nisso você ajuda bastante. Eu coloquei 4 faixas. Aqui embaixo desse vídeo vai ter o botão de Seja Membro. E quando você entra no canal, do lado daquela tecla do inscrito, tem lá o Seja Membro. Você pode clicar lá e escolher a faixa de membro. Hoje, os humanistas de Dostoiévski, os humanistas da Fiel, e os humanistas e as humanistas de vanguarda, todos eles e elas vão concorrer a este livro aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem ver, ó. 100 anos de solidão. Eu vou sortear esse livro. Fiquem até o fim, deem o seu salve aqui. Eu vou sortear esse livro entre membros e membras do canal ao fim dessa aula e vou divulgar o resultado aqui na minha comunidade do YouTube e nas minhas redes sociais. Então o pessoal está concorrendo a um exemplar de 100 anos de solidão do grande escritor colombiano Gabriel Garcia Marques. Então, pessoal, vocês vão concorrer a esse livro. Os humanistas de Dostoiévski, as humanistas de Dostoiévski. As humanistas da Fiel, as humanistas de vanguarda. Felizmente, já são muitos. Então, vocês estão concorrendo a esse romance. Tudo bem, gente? Vou divulgar o resultado do sorteio logo depois da aula. Um tempinho aí, dá uma meia horinha para eu dar uma refrescada, tomar uma limonada, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Aí depois eu divulgo o resultado para vocês. Tudo bem? O que mais, gente? Antes de começar a aula, rapidamente, muito obrigado a todas e a todos vocês. Em apenas 13 dias de divulgação, as vagas para o curso sobre a novela Memórias do Subsolo se esgotaram. Não tem mais vaga pela plataforma Simpla para você assistir ao curso sobre a novela Memórias do Subsolo. Puxa, Flávio, mas eu queria tanto assistir a esse curso, eu me preparei para assistir ao curso, eu estava esperando virar meu cartão, eu estava esperando pegar o dinheiro na mão. Gente, como vocês sabem, o valor é bastante acessível e democrático, e isso é proposital da minha parte, para democratizar bastante o acesso às discussões e ao conhecimento. E quem quiser assistir aos cursos sobre o Romance o Idiota, que já está acontecendo, e sobre a novela Memórias do Subsolo, pode. O que vocês têm que fazer? Entrar em contato comigo pelo canal ou pelas minhas redes sociais e dizer: quero assistir às aulas dos cursos sobre o Romance o Idiota e sobre a novela Memórias do Subsolo do Dostoiévski. Aí eu vou poder, aí vocês vão poder se inscrever junto a mim. O valor está lá na plataforma Simpla, mas vocês podem falar comigo. E aí vocês vão ter acesso não às aulas ao vivo, não dá mais, mas vocês vão ter acesso às aulas gravadas. As aulas gravadas são acessíveis para quem se inscreve, e aí eu cadastro o e-mail da pessoa e a pessoa pode assistir. Tá bom, gente? Muito obrigado pela força, estamos crescendo bastante, bateremos a meta de 6.000 seguidores aí entre o fim do dia de hoje e amanhã. Muito obrigado a todos e a todas vocês. Então, gente, vamos lá. Começamos agora a mais essa aula ao vivo aqui do canal, e hoje eu vou falar com vocês sobre um tema que me parece muito interessante. Friedrich Nietzsche, esse grande filósofo alemão, analisa a ascensão e a queda de Diego Armando Maradona e Mike Tyson. E, gente, eu peço para vocês darem um like no vídeo e compartilharem o vídeo. Vamos lá, vamos contribuindo para isso. Já preparem as perguntas. Se tiver alguma pergunta ao longo da aula do Superchat, se tiver um Superchat, se tiver uma saudação, eu cito aqui. Se não, como vocês já sabem, a aula eu estou começando aqui hoje, deixa eu ver aqui, ó, o horário está certinho, eu estou começando às 8h10, nós vamos ter 1 hora de exposição e depois eu abro para uma meia hora de pergunta, tá bom? 1 hora de exposição. Se houver alguma pergunta do Superchat, aí eu interrompo a exposição. Se não, depois depois da minha exposição de 1 hora, eu abro para as perguntas. Então vamos lá, gente. É o seguinte, vamos lá. O que o Nietzsche tem a ver com o Maradona, esse argentino genial, e com o Mike Tyson, esse estadunidense não menos genial? E o que Tyson e Maradona tem a ver com Nietzsche? Eu quero sugerir a vocês, desde o início, que eles têm tudo, absolutamente tudo a ver com esses dois grandes esportistas do século XX, do final, né, do século XX, duas das maiores lendas nas suas respectivas áreas de atuação, ou seja, o futebol e o boxe.
Eu acompanhei a carreira de ambos, mais a do Mike Tyson, porque o Maradona jogou mais na década de 80, eu era muito pequenininho na década de 80, eu nasci em 81, e eu comecei a gostar mesmo de futebol ao fim da década de 80, mas a carreira do Mike Tyson eu acompanhei bem, do começo da década de 90 ali, até o fim da década de 90, começo da década de 2000. Ambos, Maradona e Tyson, têm carreiras e vidas, né, eivadas por ascensões vertiginosas, simplesmente vertiginosas, e quedas não menos vertiginosas. E o que eu quero dar a dimensão para vocês é que em Nietzsche existem duas chaves fundamentais para a gente poder entender, dialogar com essa vontade de poder, a primeira chave, e com essa dimensão do elogio do próprio naufrágio. Uma outra dimensão não menos importante na obra do Nietzsche. Vamos entender isso. Assim, gente, quem está acostumado a acompanhar as minhas aulas e discussões sabem que eu sou um camarada heterodoxo, ou seja, eu não estou aqui pegando o livro do Nietzsche, falando, olha, esse conceito está aqui. Não, eu vou mesclar isso. Para mim, a filosofia é uma coisa viva, que se mescla à vida, não é uma foto. Quando eu faço um conceito, eu tiro uma foto, eu reduzo a capacidade da filosofia de dialogar com as tensões reais e carnais que todos e todas nós carregamos. Então vamos lá, vamos pensar sobre isso aqui. O Nietzsche, ele vai trazer a dimensão fundamental na sua filosofia de que a vida é essa aqui, a que nós temos, e logo não temos. Essa é a única vida que existe para o Nietzsche, que é um ateu rematado, e que, na verdade, chama de nihilista, chama de nihilistas, chama de fantasiosos, chama de metafísicos, chama de místicos, chama de míticos, aqueles que projetam uma vida para o além-mundo, aqueles que, na verdade, os cristãos, ou os religiosos como um todo, mas obviamente que existem muitas dissensões e diferentes trajetórias entre os religiosos, mas aqueles que projetam uma vida para o além-mundo, para além da morte. Então, para Nietzsche, a vida que deve ser glorificada, a vida aqui, ó, nós temos aqui o Felipe Marque. Felipe, meu amigo, muito obrigado, acabou de se tornar membro do canal. Obrigado, Felipe. Ó, o Felipe estará... Bom, precisa ver, se o Felipe se tornou um humanista de Dostoiévski, ou um humanista da Fiel, ou um humanista de vanguarda, ele concorrerá ao sorteio do romance 100 Anos de Solidão. Depois dessa aula, eu vou sortear e vou divulgar o resultado. Obrigado, Felipe. Abraço, meu amigo. Muito obrigado. Valeu. É o seguinte, gente. Vamos continuar. Obrigado, Felipe. Forte abraço, meu amigo. Aí é o seguinte. O que nós temos, gente? Nós temos, então, que para o Nietzsche, a vida a ser vivida é essa. E o Nietzsche era um biófilo. Flávio, o que é isso, biófilo? Que história é essa? Bom, de bio, vida, e de filo, amizade. O Nietzsche tinha uma amizade pela vida, mas não era qualquer vida. Era a vida que se fizesse grande. Era a vida que obrasse para ela própria ser esculpida como uma obra de arte. Era a vida que se afirmava a si própria e não embotava suas características com dimensões que o Nietzsche considerava, o Nietzsche, hein? Não são palavras minhas, são palavras de Frederico Nietzsche, o grande filósofo alemão Friedrich Nietzsche. O Nietzsche considerava que o cristianismo, palavra sempre dele, citando o nosso querido Friedrich Nietzsche, era um veneno para a compleição do organismo humano. Por quê? Porque apostar na fraqueza, na compaixão, na solidariedade, isso era característica de embotamento das características do ser. O homem e a mulher clamam pela força. O homem e a mulher clamam pelo ardor. O homem e a mulher devem elevar-se a si próprios, devem ser eles próprios a obra da sequência de sua vida. E nesse sentido, Nietzsche vai flertar profundamente com todas as averiguações intelectuais e todo o ardor da música, da literatura, da pintura, da escultura. Esse grande erudito da língua, esse filólogo, esse filósofo, esse escritor, Nietzsche, antes de mais nada, e essencialmente era um grande escritor. Aprendi muito sobre escrita, sobre literatura, acompanhando esse estilo maravilhoso, enérgico, de frases encavaladas. Quando vocês me ouvirem
falando frases com adjetivos em sucessão vertiginosamente, sabe que tem atrás de mim aí Friedrich Nietzsche, me sussurrando, falando, vai Flávio, vai ser gauche na vida, como diria Carlos Drummond de Andrade. Então, gente, o Nietzsche vai trazer essa dimensão. Só que acontece o seguinte, exercer a vontade de poder, e aqui eu estou falando no plano mais individual, porque eu já conversei há 2 semanas, eu fiz uma resenha aqui no canal, 2 ou 3 semanas, creio eu fiz uma resenha aqui no canal, vou deixar o link para todas as referências que eu fizer. Olha lá, mais um membro no canal, uma membro humanista, Kelly Azevedo. Ó, um beijo, minha querida Kelly, um beijo para você. A Kelly também concorrerá ao sorteio do livro do romance Cien Años de Soledad. Kelly, minha amiga, seas muy bienvenida, bienvenida a mi canal de YouTube. Estoy hablando en español porque voy a hacer un sorteo del libro, de la novela Cien Años de Soledad, y tú vas a participar también del sorteio. Muchísimas gracias, minha amiga. Muito obrigado, pessoal. Deixa eu ver aqui que o negócio está passando rápido, se não tirar. Obrigado, Kelly. Obrigado, querida. Também vai participar do sorteio. O Nietzsche, gente, sabia? Tô muito agradecido a vocês. Gente, vocês sabem o seguinte. Deixa eu fazer um parênteses rápido. Vocês querem que eu viaje, gente? Vocês querem viajar comigo aqui no canal? O pessoal que está lá na minha rede social, é no Facebook, é no Twitter, é no Instagram. Quem está assistindo a essa aula no Facebook, vem para o canal. Quem está assistindo a essa aula no Instagram, vem para o canal. Eu estou colocando fotos lá nessas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Eu já pus fotos de Moscou, eu já pus fotos. Deixa eu ver, Cracóvia eu pus hoje, Atenas eu pus outro dia. O que mais que eu pus? Às vezes vocês sabem mais que eu. E, gente, passando essa pandemia, ou antes que vocês imaginem, o canal vai receber também uma playlist com vídeos de viagem. Vocês vão poder viajar comigo, vocês vão entrar no Museu do Louvre, lá em Paris, comigo, vocês vão ver a casa do Dostoiévski, lá em São Petersburgo, vocês vão ver onde está enterrado o Marcel Proust, o Oscar Wilde, lá no cemitério de Père Lachaise, em Paris. Eu vou recitar Fernando Pessoa, prometo a vocês, à beira do rio Tejo. Irei para a Europa, gente. Vamos torcer para que essa pandemia passe logo, essa porcaria, ceifando tantas vidas, ceifando tantos sonhos, limitando as pessoas, essa coisa terrível. Vamos torcer aí, gente. Tem vacina, parece, no aeroporto lá de Guarulhos. Essa vacina está vencendo uma tragédia, um crime de lesa humanidade. E a gente não faz testagem em massa ou vacinação. Quando é que vai começar isso aí? Vamos ver. Confiemos aí nos profissionais, claro, nos profissionais da saúde. Esses são seríssimos. Não é isso, gente? Mas a hora que tiver oportunidade, começarei a viajar, irei aí para vários locais, viajarei aí, quem sabe, hein, gente? Tem Olimpíada no Japão, querem ir para Hiroshima, Nagasaki, Tóquio, Okinawa comigo? Como é que é? Querem ou não querem? Se vocês quiserem, gente, podem se preparar, porque nós vamos viajar muito nesse canal. Então divulguem, vamos divulgar esse canal, vai continuar com as aulas, com as resenhas e vai ter as viagens. Aí, fecho parênteses. Muito obrigado, a Kelly. Aí o pessoal tá aqui, ó, deixa eu só rodar aqui para baixo, que eu tenho que acompanhar se tá tendo aí mais alguma coisa nova. Obrigado a quem está se tornando membro e quer participar do sorteio, hein, gente? Porque o sorteio é uma vez por mês, hein, gente? E depois tem sorteio de caneca, tem sorteio de camiseta, a coisa vai que vai. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Então o Nietzsche sabia que não só de força vivem o homem e a mulher. Porque a vida, para alguns que passam por uma existência muito trágica, por vezes é dor, por vezes a vida depara com a sua face de medusa que petrifica o ser, ou com a caveira de Hamlet. Não depois de décadas, não quando a pessoa começa a fenecer, a se tornar senil. Por exemplo, o professor que vai fazer 40 anos no ano que vem e começa a descer a ladeira, né, gente? Aí a coisa vai que vai. Aí todo santo ajuda? Não. Todo santo empurra, né, gente? Aí na ladeira abaixo todo santo empurra, não é isso? Mas o negócio é o seguinte, o Nietzsche claramente tinha essa dimensão. Isso é muito importante. Olha lá, gente, o pessoal está muito generoso hoje. Gabriel Galbieri Severino, meu amigo, grande abraço a você. Preciso dizer que o Gabriel também vai participar hoje, depois aí da aula, do sorteio de 100 anos de solidão.
Ó, gente, Gabriel, muito obrigado. Valeu, Gabriel. Um forte abraço, meu amigo. Você também estará, claro, vão participar do sorteio as pessoas que fazem parte de 3 faixas das 4. Humanistas de Dostoiévski, Humanistas da Fiel e Humanistas de Vanguarda. Obrigado, Gabriel. Grande abraço, meu amigo. Vão chegando, gente. Todo mundo que está sendo membro do canal está contribuindo, gente, com essas viagens futuras que eu vou fazer. Vocês estão contribuindo muito. Eu agradeço. Toda contribuição é válida. Então, o Nietzsche, ele vai ver o quê? Ele vai ver, gente, que a decrepitude, olha que coisa paradoxal, mas assim é a vida. A decrepitude é parte mesma da vontade de poder. Flávio, como assim? O poder é o exercício magnânimo da força, do domínio de si e da natureza. É o domínio de outrem. É a dimensão do exercício mais contumaz da força. Ah, é, gente? Quer dizer que se eu fizesse assim com o meu braço e tivesse, digamos, um bíceps volumoso, sob esse bíceps não haveria o esqueleto prenúncio da morte? Quer dizer que a morte não é aparentada à vida? Quer dizer, então, gente, como diziam vários autores da antiguidade clássica, que o sono era um momento, um prenúncio ali da cessação da energia vital, que vem da fagulha bioquímica ali, para o nosso querido Friedrich Nietzsche. O que eu estou dizendo para vocês? O Nietzsche, como leitor de Johann Wolfgang von Goethe, esse um dos maiores autores do humanismo, da literatura e do pensamento alemães, o Goethe é autor do Fausto, que logo receberá, daqui a algum tempo vai receber uma resenha. Por quê, gente? Porque eu já fiz uma resenha há coisa de um mês sobre o sofrimento do jovem Werther, essa obra formidável do Goethe. E logo vai ter uma resenha aí sobre o Fausto do Goethe. Daqui a alguns meses vai chegar. Em determinado momento, o nosso querido Fausto vai dizer: porque tudo que é forte nessa vida, porque tudo que é robusto nessa vida, vem a fenecer. O que é isso? Tudo que é forte vai se estiolar. Vocês têm uns vídeos, às vezes, que você pode acompanhar no YouTube, aí você pega lá, por exemplo, vou contar para vocês. Eu tinha um ídolo de adolescência, fim da infância, começo da adolescência, que era o astro lá do cinema, o Jean-Claude Van Damme. O Van Damme até que tá muito bem ainda hoje. Tá ali com 60 anos, acho que ele fez 60 anos agora em 2020, e tá ali bem de saúde, tá em forma. Inclusive, tragicamente, aí teve um momento da sua vida muito trágico, muito difícil, durante o qual ele foi usuário de droga, né? Infelizmente, e o Van Damme tá bem. Mas claro, gente, é claro que com 60 anos ele não vai ter ali o vigor que ele tinha com 25 anos quando fez lá o Grande Dragão Branco, né? Esse primeiro filme. Esse não foi o primeiro filme dele, mas foi o filme de 1988 que o consagrou para o cinema. Agora percebam, tem uns vídeos no YouTube em que você pega a pessoa da primeira foto que ela tirou, sei lá, 4 anos de idade, e vai até a idade atual. E é claro, gente, que a gente vai se acompanhando e vai acompanhando as pessoas e vai vendo, gente. Vai vendo o chicote do tempo, o chicote da oxidação, a decrepitude, aquela célula que o rosto que vai sendo vincado, o rosto que vai sendo a ruga, o Borges começava, o Jorge Luiz Borges, esse compatriota de Diego Armando Maradona, costumava dizer que a ruga, os vincos, são as cicatrizes do tempo. Eu costumo dizer que as rugas e os vincos são a aragem do tempo. Aquela pessoa que tem aquele vinco, já estou começando a ficar com os vincos quando eu falo, de expressão. Minha irmã fala: Flávio, não fica franzindo a testa, que você vai franzir a testa e vai ficar toda aí vincada e tudo mais. E, gente, falar a verdade para vocês, eu sou um amigo do tempo, eu não tenho grandes problemas com envelhecimento, não. Mas, claro, que é uma dimensão de perda da força, de perda da dimensão ali da vitalidade, da jovialidade. E aí, o Nietzsche vai dizer o seguinte: se a vontade de poder se expressa com a tentativa vamos usar um termo até aqui que é ambíguo, que chega a ser freudiano, com a ejaculação da vontade de poder, não só no sentido sexual estrito, mas com a dimensão do exercício da força, da potência, daquela chama interna que quer se materializar no mundo. A vontade de poder, quando começa a deparar com a decrepitude, é uma vontade de poder que se reverte em elogio do próprio naufrágio. Porque o que é que a força pode fazer, perguntaria Nietzsche,
Se não é possível mais lidar com a vida, senão como perda da própria vida. Vamos pensar aqui um minuto sobre isso. Vocês vão concordar comigo, creio eu. Quando você é jovem, né? E eu ainda sou um adulto relativamente jovem, mas quando se é jovem, o menisco é um nome. Quem aí fez curso de biológicas e teve ali o sumo prazer de fazer aula de anatomia, e quero dizer a vocês que conheço pessoas que fizeram aula de anatomia e roubaram o dedo do cadáver, colocaram o dedo do cadáver no bolso do amigo e da amiga na aula de anatomia. Vejam vocês. Vocês acham que o professor está incentivando vocês a fazer isso? Isso é um sacrilégio. Quem falar isso está cometendo um sacrilégio. Mas eu tenho relatos fidedignos de pessoas neste chat, que eu sei que estão aqui, que fizeram isso, que levaram o dedo do morto para casa, que colocaram o dedo do morto no sanduíche do amigo. Vocês têm essa dimensão, gente? Vejam a que ponto chega, que sacrílegos e sacrílegas. Mas essa é a mais pura verdade de algumas pessoas que estão nesse chat, não posso dizer o nome delas. Mas conheço o passado, sei o que essas pessoas fizeram no verão passado. Sei muito bem. E revelarei, se vocês perguntarem aí. Revelarei. Mas vamos lá, gente. O menisco é um ponto do livro de anatomia. Que menisco? Eu lá sei de menisco. Agora, se vocês perguntarem do peito, do pênis, do braço, se vocês perguntarem das partes mais ativas, mais viris, para o homem, para a mulher, obviamente que o corpo é o exercício do prazer. É o corpo que faz esporte, é o corpo que sente prazer com uma torta, é o corpo que faz amor, que faz sexo, é o corpo que escala, que nada, que joga bola, que briga, que faz o diabo a quatro. Agora, a mesma torta que propicia o sumo prazer na juventude é o prenúncio do diabetes, quando da decrepitude. O mesmo corpo que se exacerbava com a virilidade antes do laboratório Salvador, né? Tem um laboratório Salvador na história da humanidade, né, gente? Um laboratório, o Bom Samaritano, não vou falar o nome do laboratório, mas que criou uma pílulazinha azul, que é uma das coisas mais redentoras na história dos homens em todos os tempos, né? Digo dos homens porque essa pílula azul é para os homens, não é isso? Façam eles o que forem fazer com todo o direito democrático. Então, ainda que possam tomar, agora tem alguns aí que com problema de circulação não podem tomar, hein, gente? Vão tomar aí. Tem gente que morre com sorrisão na cara, hein? Tem gente que morre com sorrisão na cara, tem um infarto e morre ali. Então, gente, vocês têm que ter a dimensão do seguinte, a reversão, a presença do corpo, o corpo afirmativo, na juventude é o corpo que sua, é o corpo que goza, é o corpo que abraça, é o corpo que briga, é o corpo na arena. E a dimensão afirmativa de partes, quem conhece aqui o menisco? Mais velho. Quem conhece quem conhece o local específico onde fica a quinta e a sexta vértebras? Quem tem hérnia? Quem tem cifose, lordose, escoliose? Ou seja, o corpo, ele passa a ser uma presença para nós quando ele já não pode ser ignorado porque o chicote do tempo, porque a areia do tempo, pelo delgado pescoço da ampulheta, nos avisa sobre ele. Então, uma dimensão da potência da vida que está se esvaindo para Friedrich Nietzsche é justamente acompanhar o fenecimento, a decrepitude, o apodrecimento do corpo, inclusive com a possibilidade de deliberação. Qual seria a deliberação poderosa para aquele e para aquela que tem um corpo a fenecer? Ora, o abismo do suicídio. Já no Velho Testamento, tem uma passagem maravilhosa, sempre esqueço onde está essa passagem, mas pode deixar que eu vou deixar na referência aqui para vocês. Abismo chama abismo. Né? Quem conhecer essa passagem do Velho Testamento, coloca aqui, ó, que eu ponho para vocês. Abismo chama abismo. Vejam vocês. Abismo chama abismo. E o Nietzsche, num dos seus aforismos famosos, muito citados, vai dizer o seguinte: quando você olha para o abismo olha de volta para você. Essa reflexividade é muito importante aqui para a nossa aula. Por que é importante para a nossa aula? Porque o poderio, porque a força, ela está mancomunada no início da decrepitude e no seu ápice, há uma possibilidade de deliberação de que o eu possa se sustar.
que ele possa se sabotar. Isso é o que eu chamo de reversão de Eros em Thanatos. Eros, o deus do amor, do erotismo, por deus da morte. Pulsão de vida em pulsão de morte. Ou Nietzsche, vontade de poder em decrepitude. Quando eu tenho em mente esse preâmbulo nietzscheano aqui da aula, gente, eu como que estou sintetizando as trajetórias de Diego Armando Maradona e Mike Tyson. E eu quero dizer que eu admiro muito esses dois atletas. Claro que existem pontos, um ponto muito complicado não, complicadíssimo na trajetória do Mike Tyson. Quero dizer, não sou juiz aqui, né? Não sou eu o juiz que esteve na corte a julgar o Mike Tyson, mas é importante frisar que Mike Tyson foi condenado por estupro. Ele nega até hoje que tenha feito isso, mas de fato ficou a palavra dele com a palavra da Desiree Washington lá, uma moça muito talentosa, muito bonita, que estava participando do Miss Black America, da mais bela afro-americana, e houve um imbróglio terrível em meados da década de 90. Obviamente que, a considerar, claro, o veredito da justiça, o Mike Tyson tendo cometido um estupro, isso é completamente condenável, e é óbvio que isso é lamentável, e isso eu repudio veementemente. Então não é desse aspecto, não é esse aspecto que eu vou saudar, obviamente, pelo amor de Deus, na trajetória do Mike Tyson. E é claro que é muito triste saber também que nosso querido Diego Armando Maradona luta, eu não sei se até hoje, mas durante muitos anos lutou, pelo menos, com a cocaína, né? Usuário que foi durante muito tempo de cocaína e admitidamente foi para clínicas de reabilitação. São trajetórias muito trágicas. Quero dizer a vocês que essa chave nietzschiana vai ser importante para que a gente compreenda como é que pessoas que chegaram ao cume máximo da glória, do reconhecimento. Gente, a nossa sociedade, não quero diminuir os esportistas de maneira nenhuma, eu amo esporte. Quero dizer a vocês que uma das coisas que eu não fiz na minha vida, não é que eu me arrependo, porque realmente eu fui estudar, né? Eu gosto de estudar. Mas eu jogava bem bola, tá, gente? Eu não tô sendo arrogante, não sou arrogante para nada, vocês me conhecem aqui, mas eu jogava bola. E eu queria ter jogado bola. Mas eu jogava futebol de salão. Eu queria ter jogado futebol de campo. E a adaptação não é tão fácil, mas eu jogava bola. Não fui jogar bola, fui estudar, né, gente? Agora, confesso a vocês que eu gosto muito de esporte, desde novo que eu gosto de esporte, de acompanhar. Agora estou trabalhando muito, já não tenho tanto tempo para acompanhar esporte como eu acompanhava antes. Mas quero dizer a vocês o seguinte, que isso aqui é importante para todos e todas nós aqui. Na nossa sociedade, que é uma sociedade aqui tecnocrática, consumista, muito superficial, de estímulo sobremaneira aos instintos e impulsos mais competitivos e insalubres de todas e todos nós, a dimensão do esporte é uma dimensão laureada não só financeiramente, que é o baluarte desse tipo de sociedade coisificada, mas também com prestígio e glória, dos desejos, daquilo que as pessoas gostariam de realizar. Aquela música do Skank, lá, quem não sonhou em ser um jogador de futebol. Eu, por exemplo, já acabei de falar que sonhei. Todo rapaz aqui brasileiro é muito difícil que não tenha sonhado, ou mesmo as moças agora, futebol feminino em ascensão, que não tenham sonhado alguma vez em ser jogador de futebol. Maradona não foi apenas um jogador de futebol. Ele foi, quiçá, o maior jogador de futebol depois do Pelé do século XX. É uma coisa simplesmente esplendorosa ver Diego Armando Maradona jogar. E Mike Tyson não lutava apenas e tão somente. Você que é jovenzinho, jovenzinha, e não viu Mike Tyson no ringue, saiba que ele começava a ganhar as lutas dele antes do gongo soar. Ladies and gentlemen, on the right corner, weighing 600 pounds, sei lá, quando o narrador começa, Iron Mike Tyson, o cara já falava lá. E o Mike Tyson fulminava, não era, fulminava o adversário, só fazendo com o olhar de pêndulo, assim, ó. E começa, deixa eu ver se eu consigo fazer com você, ó. Não sei se eu consigo fazer aqui com vocês o olhar do Mike Tyson, claro que eu não vou conseguir. Era uma coisa impressionante.
Mike Tyson derrotava os adversários, e a estatística dele é uma coisa impressionante, sobretudo no início da carreira. Ele ganhava dos adversários, salvo engano, na maior parte do tempo no segundo round, todas por nocaute. Era uma coisa simplesmente impressionante. Ele era fulminante, assim como Diego Armando Maradona era no seu individualismo, porque driblava, porque se posicionava, porque inclusive fazia gols de cabeça, e com la mano de Dios, como eu vou falar já já. Ambos chegaram ao cume máximo. Todos queriam ser Maradona. Quero dizer a vocês que na Argentina, estive na Argentina em julho de 2012, um ano muito triste para mim. Teve a morte ali da minha mãe naquele ano. Pouco tempo depois ali, fomos viajar, estou dizendo, eu e minha irmã ali da minha família, para uma coisa muito triste ali, nós muito tristes. Estivemos lá em Buenos Aires e conversei com membros da igreja maradonista. E não estou exagerando. Existe uma igreja maradonista na Argentina. É uma coisa simplesmente impressionante. E claro, que você vai discutir com os argentinos e as argentinas sobre o Pelé. O Pelé foi melhor que Maradona em vários parâmetros. Agora, a significação política específica do Maradona, o Pelé não teve. A gente vai falar sobre isso. E o Mike Tyson foi a lenda do boxe. Primeiro que ele era da categoria pesos pesados, ou seja, a categoria mais viril, mais forte ali do boxe. Depois que ele era simplesmente um foguete no ringue, como eu disse para vocês. E depois que ele teve uma aura, ele começou ele transcendeu os ringues, como o Maradona também o fez, e ele começou então a ser um bom vivan, a ser um camarada das mansões, dos carros. Aí tem aquela dimensão dos casamentos, da sua vida conturbada, das suas brigas com a imprensa. Maradona mesmo. Agora eu quero dizer a vocês que a pergunta que vocês deveriam se fazer aqui assistindo a essa aula é: mas Flávio, como é que pessoas que alcançam o cume dessa maneira caem como torpedos com a mesma força com que subiram? Como é que se explica isso? Aí vocês vão ver várias e várias leituras. E quero dizer a vocês que eu tenho 2 livros prontos. Os 2 novos livros. Eu já lancei 4 livros. Quais sejam? O Evangelho segundo o Talião, meu livro de ficção. O Tiro de Misericórdia, um livro de ensaios e aforismos. Os 2 primeiros lançados pela editora Universos. A minha tese sobre o Dostoiévski, minha tese de doutorado, Dostoiévski, a dialética, fetichismo da forma, utopia como conteúdo. E o Diário de um Escritor na Rússia. Esses 2 últimos lançados pela Edra, tá? Sempre em cada vídeo, quem vê as descrições dos vídeos que eu faço, sabe que eu coloco os links para os livros. Vocês podem adquirir os livros aí pelo site da Amazon, tranquilo, e por outros sites também. Mas eu tenho 2 outros livros prontos. Um deles é O Perdão entre os Escombros. E nesse texto, nesse livro, eu tenho todo um ensaio literário, ou um conto ensaístico sobre a trajetória do Mike Tyson. Eu não vou ler esse texto aqui para vocês, porque ele é um texto muito longo, mas eu estou pegando as ideias centrais de alguns momentos do texto. E quero dizer a vocês que uma das coisas que mais me impressionaram se refere justamente a essa dimensão de contiguidade entre Maradona e Mike Tyson na sua dimensão de vontade de poder e no próprio elogio do naufrágio. E aí a gente tem que imaginar o seguinte, que o ápice não deseja como nós desejamos na média. Então, se vocês perguntarem aqui para mim, Flávio, o que você quer? Vamos dizer assim, o que é o teu desejo na vida? Então, se você perguntar para uma pessoa aí, a pessoa vai dizer, pô, rapaz, eu quero ganhar um pouquinho mais, eu quero trocar meu carro, eu quero fazer uma viagem tal. Poxa vida, eu tenho interesse naquela moça, eu tenho interesse naquele rapaz. A pessoa vai dizer, então eu gostaria de namorar com essa pessoa. Então a pessoa vai dizer isso, né? Mas esse é o desejo, gente. Esse é o desejo médio. Esse é o desejo de nós, da maioria de nós, que estamos privados de boa parte das coisas que nós gostaríamos de ter ou realizar. O que Maradona pode desejar mais? O que Mike Tyson pode desejar mais? E aí, literariamente, e eu gosto dessas referências históricas, quem acompanha aqui meu trabalho sabe disso, eu vou falar um pouquinho para você sobre Nero, esse imperador romano que teria, vejam, o futuro do pretérito, hein, gente? Todo mundo aí decorava, eu decorei,
lá pelos idos de 1991, na cidade de São Bernardo da Borda do Campo, a tia Simone fazia a gente falar: eu teria, tu terias, ele teria, nós teríamos, vós teríeis, eles teriam. Olha lá, lembra até hoje. E aí o pessoal decorando o verbo. Futuro do pretérito. Nero teria incendiado Roma. Por que teria? Porque não está confirmado, isso aí é controverso entre os historiadores. Mas para este escritor, Nero queimou Roma. Porque interessa para nós a psicologia de Nero queimando Roma. O que o imperador de Roma, o império mais poderoso do mundo da antiguidade, aquele que conformou vários traçados da nossa boa e velha Europa, o que Nero poderia desejar? Tinha todas as concubinas, tinha todo o ouro, tinha todo o exército, tinha sua guarda pretoriana, dominava todo mundo até então conhecido. Um dia, Nero, sentado na sua liteira, o que nós temos ali a liteira? Aí você, é aquela cama com uma cadeira, né? Sobre a qual na qual o imperador era carregado, e aí tinha os escravos, os eunucos e assim por diante. O imperador vagava pelas ruas de Roma. Em um determinado momento, o imperador Nero vê um vendedor de peixes, comezinho, né? Como se fosse Pedro, né? O apóstolo de Cristo, como se fosse Pedro. E de repente Nero tem um insight na sua cabeça, na sua imaginação repleta da sua imaginação, que é a própria encarnação da vontade de poder. Olha, eu, Nero, senhor de Roma, pode ser que não venha sobreviver a esse peixeiro, a esse homem que corta cabeças de bagre. Ou que é, no dizer do Nero, eu tenho todo o respeito ao peixeiro, mas no dizer do Nero, ele próprio cabeça de bagre. E aí quero dizer a vocês que Nero ordenou que a liteira fosse posta no chão, desembainhou o fio da espada e arrancou a cabeça do peixeiro. Porque na sua loucura não podia admitir que um peixeiro pudesse sobreviver a ele próprio. E aí vocês conhecem a lenda ou a factualidade de que Nero teria posto fogo em Roma. Como se Roma arder em chamas fosse uma metáfora para a vontade de poder que não quer acompanhar a própria decrepitude, a própria senilidade, a própria destruição, o próprio naufrágio. Nero, ao botar fogo em Roma e ao subir numa colina, tinha, ao ver Roma ardendo em chamas, ao ver o seu poder se estiolando, mas ele ainda assim sobrevivendo ao seu poder, Nero tinha o que em suas mãos? Nero tinha isso aqui em suas mãos. A solução para o fogo de Roma. Um mero copo d'água. Vocês estão percebendo, gente? Quem deseja no limite, quem deseja no ápice do poder, não deseja um pouco a mais. Deseja o terremoto do horizonte. Deseja a placa tectônica, o cataclismo, o geyser. Essa é a dimensão ardorosa do desejo no limite. E por que você está falando do Nero, Flávio? O que tem a ver o Nero com Maradona? O que tem a ver o Nero com Mike Tyson? Você gosta mesmo de contar história. Claro que eu gosto de contar história. Se eu não gostar de contar história, eu não seria escritor. Mas o que eu quero falar aqui para vocês? Eu quero falar uma coisa para vocês aqui. Que é o seguinte. Se vocês dimensionarem Maradona, Copa de 1982. O que aconteceu na Argentina? O que estava acontecendo na Argentina em 1982? Ah, Flávio, tinha mais uma ditadura patrocinada pelos Estados Unidos. Contem-me, falem-me alguma novidade na América Latina, hein, gente? Falem-me alguma novidade na América Latina. Mais um golpe militar acontecido na Argentina em 76, patrocinado pelos Estados Unidos, contra os peronistas de lá, que seriam mutatis mutandis, guardadas as diferenças, que seriam equivalentes aos varguistas, os trabalhistas brasileiros. Tá? Mas o peronismo até hoje guarda uma força tremenda lá na Argentina. Basta ver que o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner são ali herdeiros do peronismo argentino. Bom, não é o nosso ponto aqui. Quero só dizer a vocês que eu tenho uma querida amiga
lá em Buenos Aires, nas imediações de Buenos Aires, a Laura, ó, manda um beijo para a Laura, é uma querida amiga, e quando eu estive lá na Argentina em 2012, eu conversei com ela e ela estava me falando, deixa o Obama vir aqui e deixa ele querer entrar no prédio da Marinha, o centro de operações da Marinha aqui, para ver se vão deixar ele entrar aqui. Por quê? Porque lá era como se fosse o DOPS, o Departamento de Ordem e Progresso Social, que era a sede da tortura lá na Argentina. A coisa lá foi brava, hein? Não que aqui não tenha sido bravo, mas a coisa lá foi brava, hein, gente? Vocês veem que as mães da Praça de Maio, até hoje lá, quando eu estive lá, tinha protesto toda semana. As mães da Praça de Maio exigindo que seus filhos, que o paradeiro dos seus filhos ao menos seja investigado. Quantos e quantos ali opositores e opositoras da ditadura argentina eram arremessados de helicóptero, como aconteceu aqui no Brasil também, no mar. Coisa terrível, hein, gente? Coisa simplesmente terrível. E a ditadura argentina da época, numa comoção ufanista, se embateu ali numa guerra com a Inglaterra pelas ilhas que eles chamam de Malvinas e que os ingleses chamam de Falkland Islands, as Ilhas Falkland. A Argentina perdeu esse conflito, né? Ela perdeu esse conflito. Isso em 82. Maradona, salvo engano, já estava ali pintando e bordando no Boca Juniors. Quero dizer a vocês que estive em La Bombonera. E estive em La Bombonera poucas semanas depois do maior jogo que já aconteceu no estádio do Boca Juniors. Qual seja, dia 2 de junho de 2002. Boca Juniors e Esporte Clube Corinthians Paulista. Coringão empatou com um gol de Romarinho, um golaço de frieza máxima dentro da Bombonera. E depois fechou o caixão, primeira Libertadores do Coringão, aqui no estádio Paulo Machado de Carvalho, o corintianíssimo Pacaembu. Tive a oportunidade de tirar um sarro ali dos argentinos, aí, ao invés deles ficarem na pilha para eu tirar sarro que o Coringão tinha ganhado do Boca Juniors, sabe o que eu ouvia de muito deles? Te felicito. Aí eu ficava bravo, que eu queria tirar aquele sarro, fazer aquela gozação, os caras, te felicito, muchacho, amigo, companheiro, te felicito, cabrón, como se eles falaram. Eles não falaram isso aí não, brincadeira. Então, gente, tava lá o Maradona, que vem da periferia ali de Buenos Aires, menino pobre, peguem os vídeos do Maradona, petecando tangerina, petecando bolinha, digo, petecando, gente, não sei se vocês sabem o que é PTK. PTK, eu falava lá da minha infância em São Bernardo da Borda do Campo. PTK é fazer embaixadinha, é fazer totó, tem várias formas de fazer totó, fazer bolinha, fazer embaixadinha. Eu falo PTK, né, PTK, que é o negócio da peteca. E o Maradona, gente, negócio simplesmente impressionante. Detalhe, hein, Maradona, baixote. Isso que é interessante. Em Almas Ardorosas, parece que o tamanho mais baixote, como que alça um espírito ardoroso para muito além de si mesmo, porque como que tem que provar duas vezes, sobretudo, obviamente, no esporte. Imagina, futebol é um jogo violentíssimo, de forte contato físico, de uma violência, de uma brutalidade enorme. E Maradona bailava, era um bailarino em campo, uma coisa simplesmente... Vejam o que ele faz com a perna esquerda. E aí eu quero dizer a vocês, gente, que na Copa de 86, então 4 anos depois da Copa de 82, a Argentina foi campeã do mundo. E Diego Armando Maradona acabou com aquela Copa. Diego Armando Maradona escreveu seu nome para sempre na história do futebol, na história das Copas do Mundo, e sempre tem que ser ovacionado. A gente pode criticar o Maradona, coitado, né? Vai criticar por ser usuário de drogas. Isso é uma tragédia para um ser humano, para uma pessoa. Claro que não. Né? Teve conflito lá com jornalistas, aí pode ser criticado. Quero dizer que tem uma simpatia enorme pelo progressismo político do Maradona. Tá? É uma simpatia enorme. E aí, gente, Diego Armando Maradona acabou com aquela Copa toda. Agora, vocês sabem com que jogo aquele homem acabou? Aquele homem acabou com a Inglaterra! Num jogo, salvo engano, de 2-0. Eu não posso colocar, eu queria colocar, gente, a narração de Walter Hugo Morales.
El pibe de ouro. Aí eu ouço aquela narração, gente, ó, arrepia, fico eriçado. É um negócio emocionante, Walter Hugo Morales narrando o gol de Maradona. Maradona arranca da intermediária, do meio-campo, dribla meio mundo, vai reto toda a vida, como dizem nas Minas Gerais. Quem é das Minas Gerais aqui sabe que o pessoal fala: ah, vai reto lá toda a vida. Ima guerradeaus, como dizem os alemães, sempre em frente, vice da priama, como dizem os russos. Always ahead, como dizem ali os ingleses que o Maradona enterrou aquele dia. Por quê? Porque ele driblou bem o time, e driblou o goleiro, e afundou a bola nas redes, e saiu ali vibrando com o seu punho esquerdo acima. E quero dizer a vocês, gente, que lá pelos idos de agosto de 2005, estava fazendo alemão, não vou dizer onde, estava fazendo alemão aqui em São Paulo, estudando a língua alemã, e teve uma exposição de fotos no Centro Cultural onde eu estava estudando alemão. E nessa exposição de fotos, eu chegava mais cedo, né? Vocês veem que, ó, pode ver, hein, gente, pode ver, hein? Já comecei alguma atividade do canal atrasada? Vocês veem que aqui é pontualidade britânica, hein? O mesmo britânico o Maradona enterrou, hein? E quero dizer a vocês que nessa exposição de fotos, teve uma de que eu nunca mais me esqueci. Por quê? Porque essa foto, o fotógrafo foi muito feliz. Ele pegou o Maradona com aquela belíssima camisa celeste da Argentina, azul celeste, né? Tem as faixas verticais brancas e azuis, e o Maradona tá com um punho levantado, e ele tá em primeiro plano na foto, tá? E ao fundo estão desfocados os torcedores e as torcedoras no estádio. E você tá diante de uma foto, como nos quadros de Vincent van Gogh, esse mestre holandês que para mim é a encarnação pictórica de Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Dostoiévski está para a literatura, assim como Vincent van Gogh está para a pintura. Tá, gente? Quero dizer isso a vocês. Assim como os quadros de Van Gogh são trêmulos, são dinâmicos, eles saem da tela, eles são um coágulo do instante mesmo, da motricidade. Van Gogh é um pintor motriz. Aquela foto, ela coagula não só a motricidade da torcida, mas a ovação. Maradona! Maradona! Não posso falar os palavrões aqui, porque, ô gente, torcer na arquibancada e não falar é brincadeira, né, gente? Mas aqui no YouTube eu não posso falar, né, gente? Vocês sabem o que eu tô falando aqui. Façam a leitura labial do professor. Mas o Maradona, ele tá ali com as mãos para cima e a gente ouve naquela foto a ovação. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Como é que vocês saem daquele momento? Como é que vocês deixam de ser um rei? Vocês já imaginaram isso? Por que tantos déspotas têm dificuldade de formar um sucessor? Por exemplo, quem vai ser o sucessor de Vladimir Vladimirovich Putin, o neo-tsar da Rússia? Quem vai ser? Por que ele não aponta? Muitos vão falar, claro, que os déspotas têm apego ao poder e por isso não querem largar o osso, né? Muitos vão falar isso. Mas eu não quero ler só por essa chave mais óbvia. Eu quero dizer a vocês que o maior inimigo do rei, no ápice, é ele próprio. Porque ser o rei no ápice é vivenciar a possibilidade de deixar de sê-lo, de não o ser, de perder para si próprio. Conquistar uma Copa com o nível com que o Maradona jogou futebol em 1986 é uma coisa para muito poucos, ou na verdade talvez só para ele. E se ele não realizar esse feito novamente, as pessoas vão se lembrar do que ele fez, mas vão dizer: Maradona já não é mais o mesmo. Então, o inimigo de si próprio é ele próprio, no ápice. Não é à toa que quem olha para o chão do cume tem vertigem. O que vem a ser o alucinógeno? O que vem a ser o entorpecente nesse caso? Gente, obviamente, não tenho qualquer pendor por substâncias entorpecentes, qualquer. Não gosto, inclusive, não gosto de nenhuma delas.
Mas é conhecido de todas e todos vocês o efeito egóico da cocaína. Tem um amigo meu, não vou dizer o nome dele, não pedi autorização para citar o nome dele, então não vou citar ainda mais num assunto desse. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, que esse meu amigo faz uso de cocaína, não estou dizendo. Só vou dizer que ele teve um dito espirituoso. Ele diz que a cocaína é a vontade de poder em pó. Ou seja, a cocaína é a encarnação da vontade de poder nietzschiana. Lamentável, né? Cocaína é um negócio lamentável. Gente, eu não gosto de droga, tá? Eu não gosto de entorpecentes. Para mim, a imaginação, a vida tresloucada é, de fato, o grande barato. Não gosto de entorpecentes. E quero dizer a vocês o seguinte. Eu consigo entender, como escritor, tentando, claro, não é a minha dimensão, eu sou um mortal, Maradona é um imortal. Mas tentando me colocar na dimensão do Maradona, eu consigo entender o psiquismo do entorpecente, o psiquismo da cocaína. Você não quer cair. E aí, sabe que me parece um gênio, não só dentro de campo, mas da psicologia? Edson Arantes do Nascimento. O rei Pelé. Tanto ironizam o Pelé, né? Brasil que não tem respeito por nada. Não quero aqui falar de questões polêmicas da vida do Pelé, não sou juiz do Pelé. São questões aí que muitas pessoas, sobre as quais muitas pessoas já falaram. Eu não vou entrar nesse específico mérito. Eu quero falar de um aspecto muito... Eu tenho uma admiração pelo Pelé futebolista incondicional, é claro. E, aliás, eu quero dizer a vocês que meu pai nasceu em Santos. E no leito de morte do meu pai, eu perguntei pro meu pai, pai, como é que você conseguiu permanecer corintiano, tendo vivido em Santos e jogado futebol, que meu pai tentou jogar bola, não conseguiu jogar bola, mas tentou jogar bola, ao lado de Edson Arantes do Nascimento, naquela época. Aí meu pai disse que o pai dele, meu avô, era um corintiano de 4 costados, encarniçado, e aí, por isso, ele permaneceu corintiano, mas que realmente ele falou que a minha pergunta tinha todo sentido, que ele poderia ser um corintiano pelezista. Mas o que o Pelé sempre fez, hein, gente? Vamos pensar aqui. Tanto falam que o Pelé é simplório, de simplório nessa técnica psicológica ele não tem nada. Grande Edson Arantes do Nascimento. Entende? Porque eu sou o Edson, e o Pelé, entende? O Pelé foi um grande jogador, foi o maior jogador da história do futebol. São 1000 gols, 3 Copas do Mundo, batia de esquerda, batia de direita, entende? Então, o Pelé falava de si nessa minha imitação de stand-up comedy. Olha, gente, se o canal um dia for à bancarrota, farei stand-up. O pessoal tá pedindo para eu fazer stand-up, hein? Olha só, brincadeiras à parte, o Pelé fala de si até hoje. Fez aí 85 anos. Quero dizer a vocês que em outubro de 1990, Edson Arantes do Nascimento fez 50 anos. E vocês sabem quem tinha a camisa 10 da seleção brasileira em 1990, no jogo de celebração do Pelé, dos 50 anos do Pelé? José Ferreira Neto. O primeiro ídolo que eu tive na história da minha paixão pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. E o Neto quase guardou um gol de falta. Aliás, acho que ele guardou um gol de falta. O Pelé jogou o primeiro tempo, depois o Neto entrou no lugar dele, com a camisa 10. Que honra, hein, gente? Grande José Ferreira Neto, corintiano, corintianíssimo. Devemos nós, corintianos e corintianas, devemos aquele título de 1990 do brasileiro a José Ferreira Neto. Pelé fez 85 anos agora. Ô, gente, não, 85? 80 anos, desculpem, 80 anos. E o Pelé até hoje fala de si na terceira pessoa. E o que isso tem a ver, Flávio? Tem a ver uma coisa genial. Eu espero que vocês já tenham pensado e já tenham percebido a sutileza de um mestre, de um gênio da altura de Dostoiévski no futebol. Pelé, nas quadras espirituais lá, se for encontrar Dostoiévski está tomando a sua vodka, o Pelé está tomando o seu açaí. Pera, não tô matando o Pelé, hein, gente? Já vão falar que eu tô matando o Pelé, mas quando o Pelé falecer, vai encontrar o Dostoiévski. Vocês estão entendendo ou não? Aí vamos lá. Quando você fala de si na terceira pessoa, isso é muito importante de ser dito, você falando de si na terceira pessoa,
você incorpora o Edson. Quem vai sobreviver ao Edson, ao Pelé? O Edson. O Pelé preparou ao longo de sua carreira não só o cume, mas a retirada. O Pelé parou no auge, aos 30 anos, e foi jogar lá no futebol dos Estados Unidos, foi encher o bolso de dinheiro lá nos Estados Unidos, mas foi jogar lá o futebol não competitivo no Cosmos, lá nos Estados Unidos. Mas por que ele parou no auge? Porque ele sabia que depois da Copa de 70, o rendimento dele ia ser pior, porque ele, obviamente, ia envelhecer, e mesmo jogando em alto nível, poderia ter feito. Ter jogado mais uma Copa com a seleção brasileira em 74, quando teve aquele time do Furacão, da Laranja Mecânica, né? Aquela seleção sensacional com o Cruyff ali, da Holanda, em 74, que não levou o Mundial. Salvo engano, quem ganhou o Mundial em 74 foi a Alemanha. Alemanha Ocidental. Vocês acham que a FIFA ia deixar a Alemanha Oriental? Vocês acham que a União Soviética ia ter podido ganhar alguma Copa com a FIFA? Ah, tá bom, viu, gente? Tá bom, hein, gente? Mas vamos lá. O Pelé, então, o Pelé o Edson está para o Pelé, assim como a lagarta está para a borboleta. Ah, Flávio, mas a lagarta antecede a borboleta. Mas a borboleta velha volta a ser lagarta. Fica com a asa combalida. Então o Pelé, ele consegue ser retirado de cena, porque quem vai ficar é o Edson. E o Edson vai ter que viver do Pelé, das memórias do Pelé. Isso é muito duro, mas ainda assim ele é Edson. O Maradona era ovacionado politicamente. O Maradona era ovacionado nacionalmente. O Maradona era ovacionado futebolisticamente. O Maradona foi assado. Se Pelé foi assado à condição de rei, num país odiosamente racista, não preciso dizer do que aconteceu na semana passada com a morte do rapaz lá em Porto Alegre, uma coisa assim, 5 minutos asfixiado e com... É uma coisa... Olha, gente, é de pensar realmente na falência de um projeto de país e de humanidade com um negócio daquele. Se o Pelé foi alçado à condição de rei, Maradona era Deus. E eu quero dizer a vocês que tem um psiquismo da vontade de poder no uso do entorpecente pelo Maradona. Quero dizer a vocês que na Copa de 90 eu chorei quando o Maradona limpou meio time e jogou a bola por entre a caneta, por entre as pernas do zagueirão brasileiro, e o Canidia driblou o Tafarel e guardou para as redes. E o Brasil caiu fora nas oitavas de final da Copa de 90, com Careca e companhia limitada. Em 94, o Maradona jogou a Copa. O Brasil, essa foi a primeira Copa que eu vi o Brasil amealhar. Essa Copa eu acompanhei em 90 eu acompanhei também, mas em 94 eu acompanhei. Foi a primeira Copa que eu acompanhei de ponta a ponta, todos. Eu vi todos os jogos televisionados, eu assisti a todos eles. Eu adoro futebol. E quero dizer a vocês que o time do Brasil tinha um futebol burocrático. Apesar de ter um gênio, o Brasil tinha um gênio na grande área. Romário de Souza Farias, também conhecido como Rei Mário. Rei Mário, não é Romário. Dentro de campo, hein? Não me perguntem das filiações políticas, discordo delas. Respeito, discordo. Mas dentro da grande área, esse foi o maior goleador que eu vi. Mas o maior jogo daquela Copa foi Argentina e Grécia. Coloquem. Vamos buscar o gol que o Maradona... Nossa, gente, é uma pintura. É uma pintura. O Maradona, ele vai fazendo o que o Messi costuma fazer hoje. Quer dizer, o Messi faz hoje o que o Maradona costumava fazer. Vamos colocar os devidos pingos nos is. Maradona vai limpando com a sua canhotinha de ouro meio time da Grécia. E a última limpada que ele dá no bico da grande área é uma limpada para clarear. Estou usando vocabulário, estou usando léxico futebolístico, porque eu assisti futebol, a jogos de futebol, e ouvi, sobretudo, futebol no rádio a minha vida inteira. De olho no lance, saudoso Silvio Luiz, narrador das multidões, que é palmeirense, mas deveria ser corintiano, que é um narrador do povão, do povo. Mas tá lá. O Maradona dá uma clareada, ele dá uma limpada, ele limpa o zagueiro, ele tira o zagueiro, e ele chuta de esquerda. A bola vai no ninho da coruja. E o Maradona, não satisfeito de ter feito um golaço daquele ali de fora da área,
Ele vai para a câmera e ele faz uma cara de possuído, uma cara de fúria, de descarga da vontade nietzschiana de poder, que é uma coisa simplesmente formidável, que é o ápice da realização do prazer como violência, dessa dimensão, desse urro das savanas, de toda uma manada passando, de elefantes e rinocerontes passando ali, no mais recôndito e profundo da animalha no homem. E o Maradona faz isso. Só que aí o que acontece com ele? Tem aquela cena famosa depois do jogo, que vai lá a enfermeira, dá a mão para ele e vai levar o Maradona para fazer o antidoping. E aí a Copa do Mundo, infelizmente, fica mais triste, mais feia, porque o Maradona é pego no antidoping com uma substância lá de cujo nome eu não me lembro, e ele sai da Copa do Mundo. Oh, meu Deus do céu. Aí acabou, né, gente? Aí praticamente que acabou a carreira futebolística do Maradona. Depois ele foi técnico, salvo engano, na Copa de 2006, foi técnico da Argentina. E Maradona passou por essas crises terríveis aí do uso de entorpecentes. Tá passando, aí tinha problemas. Como é que você tá em forma, tá esguio e permanece, Maradona? Você é inimigo. Vocês já imaginaram a ansiedade de não ser mais Deus? Como você come? Se você não usa o entorpecente, você acaba tendo refluxo de ansiedade pela comida. Tudo isso tem que ser visto, a meu ver, num psiquismo rematado em termos das chaves nietzschianas, como eu estou falando aqui para vocês. E quero dizer mais aqui para vocês. Quero dizer aqui que o nosso querido Mike Tyson, ele pôs na lona, com a sua infância, nos reformatórios, nas FEBEMs ali dos Estados Unidos, de Nova York, ele que, salvo engano, vem ali do Bronx. Eu vou colocar ele que era um rapaz pobre, ele que viu a sua mãe ser violentada, ele que brigava, que cometia pequenos delitos, que passou por vários reformatórios. Gente, com 12 anos, o Mike Tyson já tinha 1,80 m de altura, salvo engano, e já pesava mais de 100 quilos. Uma coisa impressionante, 12, 14 anos. Ele foi lutar Junior Olympics, a Olimpíada Júnior, e ele derrubou o camarada com um swing, que é um golpe no queixo, um soco no queixo de virada. Swing, daí a dimensão que você vira o punho, com segundos de luta. O Mike Tyson era aquele camarada. Por que vocês veem? Alguém já viu a atuação da tropa de choque numa manifestação? É um negócio terrível, né? Uma vez eu lembro que eu estava passando um Réveillon, tinha ido lá passar um Réveillon na Paulista, aqui em São Paulo, lá na Paulista, e começou a ter, a rapaziada começou uma briga e começou a jogar garrafa. Vixe, negócio terrível, começaram a jogar garrafa. Quem que pintou ali na parada? A tropa de choque. E a tropa de choque é só o seguinte, os caras se alinham, se perfilam ali, e eles pegam um cacetete e começam a dar porrada. Tom, 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 tom. E começa a dar a cacetada. E o que é isso? Isso é técnica antiquíssima de guerra. Você não ganha guerra, gente, só dando porrada no outro e tirando a víscera do outro, nas guerras primitivas, em que tinha contato físico. Você ganha guerra com a intimidação. Não é à toa que tem... que tinha aquelas trompas enormes, tambor. O que era isso? Era a música instintual, bestial, para trazer aquela dimensão de força. Vocês estão entendendo ou não? O Mike Tyson ganhava luta como se fosse uma besta fera tresloucada jogada ali no ringue. Era um tigre lutando. Era uma coisa de você percebia que ele tinha, obviamente, uma técnica apuradíssima. Vejam vídeos do Mike Tyson treinando, mas tinha uma dimensão de fulminar, de nocautear, de eliminar, como se o adversário não pudesse ter tido a ousadia de passar, de ser posto na frente dele. Mike Tyson, como só ia acontecer com os grandes esportistas hoje em dia, e sobretudo na nossa época, eles pegam, por exemplo, Ronaldinho Gaúcho tinha condição de ser melhor que o Pelé. O próprio Neymar tinha condição de jogar muito mais do que está jogando. Mas o que acontece? Esse pessoal ganha muito mais dinheiro fora de campo do que dentro de campo. São garotos propaganda, vão para festas, fazem isso, fazem aquilo. O futebol, o tempo para o treinamento, acaba escasseando. E aí o cara vai ficando à parte ali do campo.
O Mike Tyson, quando ele perde a primeira luta lá no Japão, salvo engano, por James Buster Douglas, um azarão ali, um azarão. O Mike Tyson poderia não ter perdido se tivesse dentro do ringue, mas toda aquela ascensão vertiginosa, toda aquela dimensão de ter todo o desejo ali à sua mão, de sofrer com o racismo horroroso dos Estados Unidos, né? Que tem as suas peculiaridades, mas guarda muitas similitudes com o racismo horroroso aqui do Brasil, Mike Tyson vai ser um ícone num país altamente machista, patriarcal, num país que apregou a dimensão da guerra, nem preciso dizer a importância da guerra nos Estados Unidos, das forças armadas, e o boxe, numa cultura altamente patriarcal, de força, de competitividade, o boxeador, então, é a encarnação do Deus. E Mike Tyson vai curando, ou pelo menos pensa que vai curar feridas com a reconciliação do dinheiro. Mas existe alguma coisa mais violenta do que o dinheiro? E essas reconciliações das festas nas limusines, essas festas regadas muito possivelmente a entorpecentes, como ele mesmo admitiu que já usou muitas vezes, custaram a ele horrores, quedas na carreira, e depois, nessa volúpia de desejar no limite, de querer no limite, ele vai romper todas as regras e, segundo a justiça americana, cometeu, de fato, um estupro contra a mocinha lá, Desiree Washington, que o denunciou. Uma coisa terrível. Ele diz que não. Eu aqui estou repetindo o que a justiça americana trouxe como veredito e o que ele diz. Mas quero dizer a vocês que os apoios que ele recebeu à época, por que não foram pouco dados a Desiree Washington? Muitos a chamaram de aproveitadora. Muitos disseram que ela estava manchando a carreira do grande esportista americano da época. Ué, quer dizer então que uma mulher, caso tenha sido estuprada, sendo estuprada, precisa aceitar isso? Mas de maneira alguma. E ela denunciou. E aí muito se falou do racismo da justiça americana. Era uma moça negra sendo estuprada por uma figura de renome mundial, também negro. Então, muito se politizou esse debate nesse sentido. E o Mike Tyson tinha tido a Robin Givens, que tinha sido a sua esposa anteriormente, ela havia falado, é uma coisa terrível, gente. Vocês percebem que cada escaninho da vida dessas pessoas é colocado sob os holofotes. A pessoa ela perde a dimensão de uma privacidade. Curioso, né? O capitalismo que fala tanto em direito à propriedade, a privacidade está entre umas dimensões da nossa propriedade mais recôndita, com seus grandes ídolos não gosta de respeitar quaisquer propriedades, quaisquer privacidades, porque quer transformar em mercadoria toda e qualquer ação e polêmica que essas pessoas possam gerar. E aí é importante dizer que o Mike Tyson falava sobre o seu casamento, ou sobre as crises do seu primeiro casamento em rede nacional. E aí fizeram uma caveira, colocaram, a primeira esposa chegou a dizer que o Mike Tyson batia nela, uma coisa terrível. Mike Tyson cumpre pena, salvo engano, por 3 anos, ele cumpre pena, é condenado por estupro, cumpre essa pena, é libertado e retoma. Quem já viu o Mike Tyson sabe que numa das costelas ele tem a tatuagem do Che Guevara, salvo engano. Ou é no braço. E o Mike Tyson chegou a se converter na onda ali do movimento negro politizado nos Estados Unidos ao islamismo. Quero dizer a vocês. E o Mike Tyson, é interessante, usou essa queda, e isso é uma trajetória muito forte na dimensão, bom, em várias dimensões da vida, mas nomeadamente para os esportistas. Nessa questão da performance física, o cair e depois se levantar, como a ave fênix que retorna das cinzas, é uma narrativa recorrente de pujança para os esportistas. E o Mike Tyson fez isso. Quero dizer, inclusive, que na última quinta-feira estive com um querido amigo meu, Teixeirinha, a quem eu mando um grande abraço, e eu dizendo que eu ia dar essa aula sobre Maradona, Mike Tyson e Nietzsche, o Teixeirinha veio me dizer, grande querido amigo Teixeirinha, já nos conhecemos há 19 anos, ele chegou a me dizer, Flávio, olha para isso aqui, Mike Tyson perdeu 42 quilos e quase aos 60 anos, se eu não me engano, acho que ele já tem mais de 60 anos, creio que tem mais, 62, alguma coisa assim, vai voltar aos ringues. Vocês têm a dimensão disso? Mike Tyson foi à bancarrota. Um homem que chegou a ganhar mais de 400 milhões de dólares, perdeu tudo, incinerou a fortuna. E aquele camarada burguês,
aquele camarada que cresceu amamentado pelo dinheiro, que tem ali o afã pelo dinheiro, ele não consegue perceber que para o Mike Tyson, o desejo no limite não é o desejo de acumulação. Esse avarento, esse acumulador, esse aplicador da bolsa, ele transa com o próprio dinheiro. A oscilação dos gráficos da bolsa de valor já é fálica ela só, naquele movimento das linhas, naquele movimento peniano das linhas. Mike Tyson flertava justamente com essa lógica nietzschiana, com essa lógica maradônica, com essa lógica tysoniana, de ser o próprio inimigo, ser uma lenda que poderia ter a sua carreira invicta, entrar para a história do boxe como não tendo perdido uma luta. Mas qual é o ponto? Como realizar o mesmo? Como se manter? Competindo continuamente consigo próprio, tendo a sombra como seu próprio inimigo. Essa é uma dimensão de um furacão, de um enfurecimento nietzschiano. E a gente percebe que o uso de entorpecentes, a queda vertiginosa, a queda econômica, a queda psíquica, as polêmicas, não são só movimentadas por esses bad boys do esporte, para essas figuras que são tidas ali como diabretes, digamos assim. São figuras que alcançaram um cume, mas que tinham o ardor da vitória. E cada conquista mostra para o conquistador a contingência. É por isso que, tanto em Memórias do Subsolo, quanto no romance O Idiota, Fyodor Dostoiévski vai dizer, né? Suas personagens vão dizer, no caso ali de Memórias do Subsolo é o homem do subsolo, e no caso do romance O Idiota é o Hippolyte, um jovem tuberculoso, ardoroso, como Tyson e Maradona, apesar de em outra proporção, é claro. O homem do subsolo e o Hippolyte vão dizer: Cristóvão Colombo esteve mais feliz 3 dias antes de descobrir a América, ou de chegar à América, do que quando fincou a bandeira da coroa espanhola na América. Por quê? Porque a realização pressupõe realmente a vitória e a conquista, mas também o desgaste dessa conquista pelo tempo. A dimensão de que isso vai passar. A dimensão de que isso vai passar, inclusive, para você. E o que você vai fazer a mais do que isso? Alguém que descobre um continente ou que conquista um continente para a coroa, pode conquistar uma glória maior? E como é que é viver com isso? É viver na glória. Para nós, sim. Mas e para o conquistador? Que expôs a sua vida aos maiores riscos, que teve a tripulação do navio amotinada e quase matou o Colombo e queria levar o navio de volta para a Europa, porque achava que não ia chegar a continente americano coisa nenhuma. Vocês estão entendendo isso? Não é à toa que a ascensão é vertiginosa e a queda não é menos. E não é à toa que a ascensão envolve uma fúria, uma potência terríveis, e o motivo da queda, o motivo nietzschiano do elogio do naufrágio, é sempre meteórico. Quero dizer a vocês que Napoleão Bonaparte, quando quis se envenenar, quando quis se matar, porque como é que você deixa de ser Napoleão? Como é que você deixa de ser Maradona? Como é que você deixa de ser Tyson? O Pelé, falando de si na terceira pessoa, pôde desvincular o Edson do Pelé. Pôde trazer com o superego, com o freio do Edson, a dimensão de aceitar que o Deus Pelé poderia ser coagulado em âmbar pelo tempo. Vocês estão entendendo isso, gente? Estão percebendo essa dimensão, gente? E aí eu quero dizer a vocês o seguinte: quando Napoleão foi se matar, foi tomar veneno, por realmente se pensar uma pessoa infinitamente maior do que as outras, e Napoleão também era baixote, outro baixote que tinha o ardor, uma alma muito maior do que o tamanho do seu corpo físico. Napoleão tomou tanto veneno, mas tanto veneno, por se achar maior do que todos os outros, que o corpo simplesmente expeliu o veneno e ele não morreu. A megalomania de Napoleão o salvou. Vocês têm essa dimensão? Vocês estão percebendo, gente? Então, eu quero dizer a vocês aqui, para concluir essa primeira parte da aula e depois abrir para as perguntas de vocês, eu quero dizer a todos e todas vocês que, para mim, gente, e quando eu dou essas aulas para vocês, eu quero fazer o mesmo. Para mim, ler filosofia é a mesma coisa que ler literatura. Ler literatura é a mesma coisa que ler filosofia. Eu não leio filosofia para fazer acúmulo
de categoria conceitual. Isso, para mim, é morrer antes do tempo. Isso, para mim, é fazer tabela de Excel. E eu acho que a filosofia e a literatura tem muito pouco a ver com tabela de Excel. Eu quero dizer a vocês que ler Nietzsche é pensar em si, é pensar no outro, é pensar no nietzscheanismo para além do próprio Nietzsche. É pensar no ardor, é pensar na encarnação desses paradoxos bípedes e contradições bípedes. Foi isso que eu tentei fazer com vocês. Ler as personagens Maradona e Mike Tyson pela chave nietzschiana do ardor e da decrepitude nietzschianos. E quero dizer a vocês que quem ficou curioso e curiosa para ler esse ensaio meu sobre o Mike Tyson, podem esperar. Não sei se ano que vem, porque ano que vem, gente, eu quero lançar o livro de diálogos entre pai e filho, o Ricardinho e o pai dele, o Metamorfoses. Os anos de formação de Ricardo V e seu pai, romance de formação em diálogos. Esse vai ser lançado muito provavelmente no primeiro semestre. E no segundo semestre, quero lançar um livro sobre a atualidade da obra de Dostoiévski no seu bicentenário de nascimento. E aí será na semana do aniversário de Dostoiévski, que por coincidência ou coincidência com hífen, vocês decidem aí, é o dia do meu aniversário também. Então lançarei esses dois livros. Mas em 2022 virá um terceiro livro, porque dois já estão prontos. E aí vocês vão ver. Tá bom, gente? Então vamos lá. Primeira parte da aula, muito obrigado, concluída. Sempre tem essa pergunta: por que, que as lentes dos óculos estão destinadas à gordura e à sujeira? Vamos lá, gente. Vamos lá. Agora vocês comecem a fazer as perguntas de vocês. Façam, por favor, as perguntas de vocês em caixa alta, para eu saber que vocês estão dialogando comigo. Quem quiser fazer as perguntas do Superchat, pode fazer as perguntas do Superchat. Vocês clicam no retângulozinho com o cifrão, que está aqui embaixo do chat. Aí vocês cliquem e vocês podem mandar as perguntas em Superchat. Quem for fazer as perguntas sem patrocínio, pode fazer a pergunta em caixa alta. Vamos ver, tem alguma pergunta para mim, gente? Vamos ver. Eu vou pegar... o André Diniz está aqui falando. Flávio, não consigo deixar de reparar no DVD do filme Goodbye Lenin, que é um baita filme. Sugiro até você fazer uma live sobre ele. O que acha? André, com toda certeza, meu amigo, com toda certeza. Olha aqui, deixa eu falar para vocês um pouquinho do cenário aqui dessa aula de hoje. Aqui em cima do meu dedo indicador direito, vocês têm o filme Goodbye Lenin, né? Que é um belíssimo filme. Farei uma resenha sobre esse filme. E aqui do meu lado, aqui, oh, meu Deus do céu. Aqui em cima agora, deixa eu ver, tem que passar para cá. Essa foto aqui é a foto de Pablo Picasso. Gente, eu fui para uma exposição de gravuras do Picasso em dezembro de 2006, no Museu Berggruen, no Museu Montanha Verde, em Berlim, que fica em frente ao Castelo de Charlottenburgo. E aí eu comprei essa foto belíssima do Picasso. Não sei se vocês conseguem ver, que parece que a mão dele, os dedos dele, são os pães. Não sei se dá para vocês ver. Deixa eu pegar aqui, e vocês vão ver, Olha aqui, vê se vocês conseguem ver essa foto. Olha que beleza, Olha aqui como é que fica, Essa foto aqui do nosso querido Pablo Picasso. E eu adoro essa foto. Eu sempre gostei muito do Picasso, da obra do Picasso. Quero dizer que tô querendo saber se eu vou poder dar uma aula sobre o Rafael renascentista e o Picasso. Tem que ver a questão dos direitos autorais para pôr o Guernica aqui. Mas vamos ver. Vamos lá, estão chegando perguntas. Obrigado, André. Estão chegando perguntas. Deixa eu ver aqui, Aí o Gabriel Martins. Professor, o que diria Cioran sobre o assunto? Tudo isso é para alienar a nulidade da vida? Então, o Gabriel traz o filósofo e o escritor romeno Emil Cioran. O Cioran, ele vai trazer uma dimensão muito próxima do Nietzsche. Na verdade, assim, se vocês falassem sobre nulidade da vida para o Maradona e o Mike Tyson, sabe quando você olha de cima de um ombro para alguém e meio que olha com desprezo? Por quê? Porque Maradona e Mike Tyson são a encarnação da força, eles são verdadeiras forças vitais, são verdadeiras forças da natureza. Então, no ápice,
trazer a nulidade da vida para eles seria uma covardia, mas a nulidade começa a vir, ou pelo menos a disputa da vida contra a vida, ou da decrepitude contra a vida, quando eles se tornam os maiores inimigos de si próprios. Quem assistir a uma série sobre o Michael Jordan no Netflix, vai ver que o Jordan, outro grande, bom, o maior jogador de basquete de todos os tempos, né, tinha também uns truques e uns desafios para si próprio para conseguir se manter. Porque, gente, você chegar no auge dessa forma é uma coisa impressionante. Vamos lá. Professor, mas esse jogo foi na Copa de 94. Bom, eu não sei se o Sérgio está falando, o jogo da Argentina e da Argentina com a Inglaterra foi na Copa de 86. Esse jogo em que o Maradona faz aquele gol driblando todo mundo. E depois faz, inclusive, o gol. Isso que torna o Maradona ainda mais antológico. Por quê? Porque ele vai fazer um gol, baixote que é, ele vai fazer o gol... Dizem que é de cabeça. Hoje ele seria anulado esse gol com o VAR, né, com a câmera. Mas na época ele usou a mão para fazer o gol. Mas foi muito bem feito, não dá como que para ver. Depois perguntado se ele tinha usado a cabeça ou a mão, ele falou que foi la mano de Dios, a mão de Deus. Ou seja, entrou pro folclore, né? E o Marcílio, vamos lá. Marcílio Silva Pereira está perguntando: como desvincular da filosofia de Nietzsche qualquer ligação com a ideia de comodismo? Olha, Marcílio, me parece que a filosofia do Nietzsche é anticomodista, antirresignada por excelência. Tanto naquilo que ovaciona em termos de vida, quanto na dimensão de que o poder pode se reverter em suicídio, ou pelo menos em acompanhamento do naufrágio. E isso não me parece nada resignado ou cômodo. Quero dizer a vocês que existe um livro muito interessante do Thomas Mann, com ensaios sobre o Thomas Mann, esse grande autor alemão, grande escritor alemão, com ensaios sobre o Nietzsche, sobre o Schopenhauer, outro filósofo alemão como Nietzsche, e sobre o Freud, né, o grande Sigmund Freud. E quero dizer a vocês que o Thomas Mann vai dizer no ensaio sobre o Nietzsche, que o Nietzsche, e eu me aproprio muito dessa ideia muito interessante do Thomas Mann, que o Nietzsche foi um apologista da vida vigorosa e saudável, na mesma medida em que, na decrepitude, foi um apologista da doença. Ele que passou a última década da sua vida tomado pela sífilis, né? Teria ido a um prostíbulo uma única vez na vida, isso é o que se diz, e teria contraído sífilis, né? E não foi tratada e flertou ali com a solidão e com a doença, e na última década perdeu completamente a consciência. Quero dizer isso para vocês. Mais pergunta, gente? Alguma pergunta a mais aí que vocês possam me trazer? Deixa eu percorrer aqui, ver se tem alguma pergunta, se tem alguma coisa. A Karen está dizendo que o Maradona tem o Che Guevara tatuado no braço. É isso aí. Vamos lá. A Kelly Azevedo está dizendo o seguinte: minha mãe ficava, Kelly Azevedo, que se tornou membro humanista do canal. Um beijo, Kelly, muito obrigado. Minha mãe ficava chateada por ter que esperar até 1h da madrugada para assistir a uma luta que durava 5 minutos. É verdade, mas eram antológicas. Vamos lá. Deixa eu ver o que mais aqui, se tem mais alguma pergunta, se tem mais alguma coisa. Olha lá, o Roberto Domingues está dizendo: de 94 assisti a todos os jogos e marquei até tabelinha, guardo até hoje. Eu também, Roberto, também fiz isso, amigo. Vamos lá, gente, tem mais alguma pergunta? Vocês vão trazer perguntas aqui. Olha lá, a Luciana: na Copa de 90 o Brasil foi tão ruim que depois que foi eliminada a moçada ficou torcendo por Camarões. Exatamente, bem lembrado. É isso aí, deixa eu ver aqui, parece que chegou mais pergunta. Deixa eu ver aqui o Pedro. O Pedro Serpa. Flávio, poderia falar sobre a questão lacaniana no processo de construção desses ídolos? Pedro, olha só, meu querido, eu não tenho tanto apreço pela psicanálise do Jacques Lacan, mas o que eu posso dizer a você, pensando aqui, não é uma teoria que me atrai efetivamente. Eu gosto mais, deixa eu ver aqui, desses livros que estão aqui, em cima do meu ombro. São esses livros azuis aqui do Freud. E eu quero dizer a você, Pedro, que o Freud ele vai falar, isso é palavras do Freud, com as quais, claro, o Nietzsche concordaria. Ele vai dizer que a dimensão de imortalidade projetada pelas religiões é uma dimensão de não aceitar um princípio de realidade, de ser infantilizado, de uma dimensão infantilizada e infantilizadora.
por não aceitar a dimensão da finitude. Fazendo uma analogia com essa dimensão freudiana da infantilização da imortalidade, com a qual nós podemos ou não concordar, mas é interessante dizer que Mike Tyson e Maradona, num instante, no momento, no ápice, se tornaram imortais para o consciente coletivo. Não é inconsciente coletivo. Eles concretizaram esse poderio em vida. E isso é importante para nós aqui, isso é muito importante aqui para nós. Por quê? Porque como é que você, como Diego e como Michael, e não como Maradona e Tyson, consegue ser, na continuidade da sua vida, uma descontinuidade em relação ao seu cume? Como é que você pode ser mortal sobrevivendo à sua sombra de imortalidade, à sua imagem deificada de imortalidade? Vocês estão percebendo? Então eu acho muito interessante entender a lógica do Pelé, que me parece simplesmente genial. Se acostumar a falar de si na terceira pessoa, porque em algum momento o Munra, lembra do quem gosta do Thundercats, aquele desenho? Tinha aquela múmia decrépita, e quando ela invoca antigos espíritos do mal, transformem essa forma decadente em Munra, o ser eterno. Aí o Munra, que era uma múmia decrépita, virava um ser todo musculoso e poderoso. Pois é, o Pelé sabia, o Edson sabia que o Pelé ia ser imortal, mas ia morrer em si. Ele ia ter que carregar o fardo de ter sido Pelé. Os demais não. Iam ovacioná-lo pelo que ele já não é. Então, para preparar isso aí, o Pelé fez esse descolamento. É uma coisa simplesmente genial. É uma preparação, uma lógica de humildade interessantíssima. Um dia posso até dar uma aula sobre esse psiquismo do Edson para além do Pelé. Maradona e Tyson não me parecem que conseguiam fazer isso. E o uso de entorpecente, a bancarrota, a queda vertiginosa, a queda em torpedo, tem essa dimensão. Vamos lá, o que mais? Espera lá, deixa eu ver aqui. Nós temos uma pergunta do WN, o Everton. Vamos lá. Maradona não teria aprendido, sentido o conceito de amor fati. Não conseguiu aceitar o destino. Já o Pelé teria aprendido, por natureza, o conceito de amor fati, aceitando serenamente o destino. O Everton, eu não sei se o Nietzsche traz o amor fati como aceitação. E por que eu te digo isso? No sentido, eu entendo o que você está dizendo. É aceitação, amor fati é um conceito nietzschiano, gente, da dimensão de que a vida é o que ela é. Não há outra vida. Há essa. E aí é preciso engrandecê-la aqui. Essa é a dimensão do amor vinculado ao que é. Porém, deixar de ser é fácil de aceitar? Perder a potência e vê-la estiolando é fácil de aceitar? Não. Então tem uma dimensão de rebeldia. O elogio do naufrágio em Nietzsche, em Diego Maradona e em Mike Tyson, tem uma dimensão de falar: eu comando o ir a pique do Titanic. Eu serei o último a abandonar o barco, ou então o primeiro. Mas colocarei esse barco a pique. Vamos lá, o que mais, gente? Deixa eu ver aqui, o que nós temos? Tem várias perguntas. Olha aqui a Camila Henrique. Um beijo para Camila Henrique, que é membro humanista do canal. Depois dessa, vou chamar os ursinhos carinhosos. Tinha os ursinhos carinhosos também, mas eu gostava de Thundercats. Thundercats. Ho! Aí ia o símbolo da Tandera, mas gostava do He-Man, hein? E desse aí eu gostava. Vamos lá. Temos mais aqui. Deixa eu ver aqui. Professor, o Jefferson Gabriel. Professor, sobre Nietzsche, fala sobre o niilismo na nossa sociedade atual, como está presente. Então, Jefferson, a nossa aula de hoje, ela é voltada para esses conceitos nietzschianos da vontade de poder e do estiolamento, do elogio do naufrágio. Se você quiser assistir a uma aula minha, que já foi dada, acho que faz 1 mês ou 2 meses aí, sobre Dostoiévski, Nietzsche, Dostoiévski, como é que era?
Dostoiévski e a memória, Nietzsche e o esquecimento. Se você quiser assistir essa aula, eu vou deixar o link e você pode procurar aqui no meu canal. Mais pergunta, gente? Bom, pessoal, nós vamos chegando mais uma vez ao fim de mais uma aula aqui no canal. Quero agradecer a todas e a todos vocês que estiveram presentes. Vamos dar um like no vídeo. Já curtiram esse vídeo? Já deram um like no vídeo? O pessoal dá risada que eu falo vídeo. Vamos disseminar esse vídeo aí pelas redes sociais. Vamos levar esse vídeo, gente, pro Twitter, pro Instagram, pro Facebook. Vamos deixar, se você fez um comentário e eventualmente não conseguir responder a sua pergunta, traga a sua pergunta aqui para debaixo desse vídeo, gente. Vamos disseminar. Agora vamos lá, recados. Essa semana, o que nós temos essa semana aqui no canal? Na quinta-feira, teremos uma resenha sobre o livro maravilhoso. Estou relendo esse livro, estou realmente obcecado por esse livro. Cadê ele? Tá ali, sumiu o livro agora, eu sei lá onde é que eu pus. Tá lá, ó, tá aqui, não dá para pegar. Eu saio da câmera se eu for pegar. O Lobo da Estepe, do Hermann Hesse, esse grande autor alemão, o Hermann Hesse. Essa vai ser a resenha dessa semana. No sábado, eu vou falar para vocês sobre esse que é um dos grandes filmes. Tá junto com Dançando no Escuro. É o maior filme a que eu já assisti ao longo dos meus 39 anos, junto com Dançando no Escuro, de Lars von Trier. 21 gramas, do cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu. Quero dizer a vocês que quem quiser ver uma manifestação da divindade de Deus, do espírito do tempo, tem que assistir a esse filme. Ali está concretizado o budismo, o espiritismo, ali naquele filme tem uma dimensão radical. Por isso que eu fico tão triste com o Iñárritu, por ele ter feito Amores Perros e 21 gramas, e depois ter feito Birdman. Eu não perdoo o Iñárritu por ter feito essa droga de filme, na minha visão, Birdman, depois desses dois filmes. Assim como eu não consigo perdoar o Lars von Trier por ter feito Ninfomaníaca e Melancolia, depois de ter feito Dançando no Escuro. É uma coisa assim, e Dogville, e Manderley. Bom, tá aí, ó. Usando essa aula de hoje, é difícil se manter no cume. E os próprios os artistas também são inimigos encarniçados de si mesmo quando conseguem realizar as suas grandes obras. Quero dizer também que quarta-feira, depois de amanhã, eu vou receber um velho amigo aqui no canal, o meu querido amigo Adriano Martinelli, que é ex-advogado da CETESB, atualmente ele trabalha como procurador da Câmara Municipal de Guarulhos, e nós vamos falar sobre um tema muito importante da questão do Estado brasileiro. Você que está prestando concurso, você que quer fazer carreira pública e você que é funcionário e funcionária público, tem que assistir a esse Vassoler Debate dessa quarta-feira. Será que a reforma administrativa encampada por esse governo ou desgoverno federal atual vai acabar com o funcionalismo público? Falaremos muito sobre isso no Vassoler Debate dessa quarta-feira, às 8 horas da noite. Então, gente, ó, um beijo a todas vocês, um grande abraço a todos vocês, muito obrigado. Quero dizer a vocês que, ó, vou fazer o sorteio entre os membros do canal, entre os humanistas de Dostoiévski, entre os humanistas da Fiel, entre os humanistas de vanguarda, sortearei este exemplar aqui, que é da coleção, salvo engano, aqui da Folha de São Paulo, uma coleção da Folha, é da editora Globo, na verdade, mas que vinha junto com a Folha de São Paulo, do ano de 2003, hein, gente? O longínquo ano de 2003, ano em que Corinthians foi campeão paulista, hein? Vocês estão de brincadeira? Coringão levou aquele campeonato paulista daquele ano. E vou sortear aqui, ó, os 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques, do grande Gabriel Garcia Marques, com tradução de Eliane Zaguri. Então, gente, muito obrigado. Divulgo o resultado do sorteio aqui no canal e nas redes sociais ainda hoje. Grande abraço, muito obrigado. Curtam o vídeo, acompanhem sempre o vídeo. Quem quiser ajudar o canal, gente, assistam aos anúncios, não passem os anúncios, se tornem membros do canal, se tornem humanistas do canal. E muito obrigado, gente. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, gente. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.